Ah, senhores, vamos aí com uma questãozinha de magnetismo. Olha só. Na figura, o campo magnético uniforme existente tem intensidade 0,1 Tesla. A balança fica em equilíbrio horizontal quando o quadro condutor de 30 centímetros por 20 centímetros, ligado a ela por um fio isolante, não é percorrido por corrente. Então vamos lá. Existe aquele quadro condutor, ele tem uma massa. Do lado direito tem uma balança que o prato dela tem uma massa. E nesse momento eles estão em equilíbrio, certo? Aqui nós vamos ter que relembrar um pouquinho o momento de força. Estão lembrados de momento de força? Olha só. A força-peso do quadro que está aqui desse lado tenta fazer aquela barra, ó, a barra que eu vou pintar em vermelho, girar no sentido anti-horário. Estão vendo essa barra aqui? Em contrapartida, o prato tenta fazer aquela barra vermelha girar no sentido horário. Isso é o que nós chamamos de momento de força. E como é que a gente calcula o momento de força mesmo? É a força vezes o braço. O braço é a distância entre o ponto de aplicação da força e o ponto de giro, tendência de giro, que no caso é esse pontinho aqui, ó, né, onde está apoiado aquele bracinho vermelho, tomando sempre como referência as direções paralelas entre esses dois pontos, né? Mas daqui a pouco a gente analisa essa parte do momento. Então, nesse momento, a massa do prato de um lado, do lado direito, e a massa do quadro, do lado esquerdo, tem a mesma intensidade, certo? O mesmo valor. Porém, ele fala o seguinte: faça passar pelo quadro uma corrente de 10 amperes em sentido anti-horário. Então, olha só que bacana. Essa corrente aqui, ó, ele já falou que está subindo aqui, ela vai vir para a esquerda, vai descer, e nesse pedaço da placa que está inserida no campo magnético, tá vendo ali os pontinhos do campo magnético saindo para você, saindo da tela, eu tenho a corrente indo para a direita. E ele fala que essa corrente vale 10 amperes nesse sentido anti-horário. Calcule a massa que deve ser colocada no prato para que a balança volte ao equilíbrio horizontal. Olha o que vai acontecer agora. Como eu tenho aqui campo magnético que está saindo do plano do papel ou saindo do plano da tela para vocês aí, eu tenho a corrente elétrica indo para a direita. Esse quadro vai ficar sujeito a uma força magnética, que nós vamos descobrir pela regra da mão esquerda. Vamos lembrar? Ó? Pela regra da mão esquerda, nós temos faça bom vestibular, certo? Ou, no caso, FBI. Quando a gente trabalha com a corrente, você pode chamar de FBI, né? Mas eu gosto de falar faça bom vestibular, lembrando que a corrente é a velocidade das cargas elétricas, né? A gente pode pensar dessa forma. Então aqui, meninos, eu vou trazer a nossa mão esquerda para a gente analisar lá para onde é a força magnética. Olha que bonito, ó. Tá vendo o indicador aqui, ó? O indicador é o campo magnético, ele tá saindo para você aí, apontando para você. Olha a velocidade ou a corrente é o dedo médio. Apenas nesse pedaço do fio aqui onde ele está inserido no campo magnético, ó, a corrente é para a direita, o campo magnético saindo, portanto a força magnética puxa esse quadro, né, para baixo. O dedão apontou para baixo, né? Então percebam que aqui, ó, nós vamos ter uma força magnética. A força magnética vai puxar esse fio para baixo e vai criar um momento que eu vou chamar de M1. Do outro lado, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acrescentar um material naquela balança, de forma que a massa total crie um peso. E, obviamente, que esse peso vai puxar esse braço para a direita e vai criar um momento aqui que eu vou chamar de M2. Já que os braços, o que são os braços? As distâncias entre a força aplicada e o nosso ponto de giro, que eu vou chamar de ponto O, são iguais, olha lá, uma força, a força magnética, está aplicando exatamente nesse ponto aqui, ó. E o braço vale L, né? Até a distância até o ponto O. Já o peso, ele está sendo aplicado nesse ponto aqui, ó. E aí o braço também vale L. Então aqui nós podemos já afirmar o seguinte: para ficar em equilíbrio, o momento de giro criado pela força magnética e o momento de giro criado pela força peso, eles precisam ser iguais. O momento da força M1, né, vai ser a força magnética vezes o braço dela, que é L, é igual. O momento 2, que é a força peso, vezes o braço, que também vale L. Então, L corta L.
Pela simetria, nós vamos poder falar que a força magnética e o peso vão ter a mesma intensidade, certo? Bom, como que a gente calcula a força magnética mesmo? Vamos lembrar? É o famoso bio sem teta, né? Enquanto que a força-peso é a massa, que é o que nós queremos, vezes a aceleração da gravidade. Então vamos lá. Lembrar que aqui o ângulo θ é o ângulo entre a corrente e o campo magnético. Então, o ângulo entre a corrente e o campo magnético, como os dois estão na horizontal, porém um para a direita e o outro saindo da tela, a gente percebe que o ângulo entre eles vale 90 graus, certo ou não? E isso significa que o seno de 90 graus vale 1. Então, a gente já sabe que esse seno θ aqui, ó, ele vale 1. Portanto, o campo magnético vale 0,1, a corrente vale 10 amperes e o comprimento L é o comprimento do fio pelo qual a corrente está passando quando está inserida no campo magnético. É esse pedaço aqui, ó. Vale 20 centímetros, mas tem que entrar em metros, ou seja, 0,2. Tudo isso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. 10 de um lado corta com 10 do outro, a gente descobre que a massa é 0,1 vezes 0,2, que vai dar 0,02 quilogramas, ou o equivalente a 20 gramas para nós. Belezinha, senhores? Grande abraço a todos. Nos vemos numa próxima. Até mais.